Paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez aqui, na casa do Senhor, debaixo da bênção, não é, pastor? Graças a Deus. Irmãos, nós podemos dizer que somos felizes, porque um dia o Senhor tocou na nossa vida, e por mais que a gente tenha passado nessa caminhada, né, às vezes não estamos bem, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, por mais que aconteça isso, nós podemos dizer, o Senhor mudou a nossa história. Aleluia. O Senhor mudou a nossa história. E Deus é aquele que tem o melhor para dar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre reconciliação. Tem um texto muito interessante na palavra do Senhor. Eu queria que nós abríssemos. Lá no Novo Testamento, lá para o finalzinho, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler, do versículo 12 até o 23. É bastante para ler, irmãos. Eu leio pouco, já é a segunda vez que eu leio bastante. Vamos ler, mas vamos combinar um negócio. Terminando de ler, irmão, fecha a Bíblia, não segue adiante, que senão você perde o começo da mensagem. Tá bom? Então vamos lá, qual é o livro? Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 23. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Só até aí, fechando a Bíblia, vamos orar rapidamente. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial, que a tua palavra venha tocar no nosso coração, nos dá entendimento, Senhor, nos liberta de todos os nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós temos como certo, de tudo aquilo que nós temos como regra, nos liberta dessas coisas e coloca, Senhor, na nossa vida aquilo que vem do alto, aquilo que transforma vidas, aquilo que transforma corações, para que nós possamos, Senhor, receber essa herança sobre a nossa vida e sermos bênção na vida de outras pessoas. Usa esta palavra, Senhor, toca na vida, no coração de cada um que ouvir e abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos vendo esse texto que Cristo nos reconciliou pela cruz. O que é reconciliar? Reconciliar, nesse sentido aqui, é acabar com a inimizade. Nós vemos aqui no versículo 21, e vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos do vosso entendimento. Então, ele pela cruz, ele nos reconciliou, ele acabou
com a inimizade. Olha só que coisa maravilhosa. Uma obra feita lá na cruz nos ligou novamente com Deus, nós que estávamos separados pelo pecado. Então, aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele restaura a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus, e Ele quer restaurar também a amizade e a comunhão com outras pessoas. Sobre isso que nós vamos falar. Então, em primeiro lugar, eu vou falar de uma parte que nós não precisamos de esforço nenhum. A parte que nos cabe, que não precisa de esforço. Nós não precisamos lutar e nos esforçar para que isso aconteça. De uma certa forma, pelo que nós lemos aqui também, nós poderíamos até dar uma continuação da mensagem da semana passada, né? Que ele abriu, ele trouxe luz sobre a nossa vida, ele nos tirou das trevas. E eu usei a ilustração do sol. Quando o sol vem, ele tira toda a treva. Então, chegou a luz, a treva tem que ir embora, não tem jeito. Mas aqui nesse texto em especial, a luz que vem do Senhor, ela dissipa toda a treva do mundo espiritual. O sol, ele dissipa as trevas do dia e da noite. Chegou o sol, acabou a noite. Podemos enxergar, podemos ver, podemos viver, fazer as nossas coisas. Mas a luz verdadeira, aquela que vem de Cristo, ela ilumina o reino das trevas, de maneira que nós podemos caminhar confiantes que o Senhor está conosco e que Ele nos abençoa. Então, nesse caso não há esforço, porque é apenas uma escolha. É a decisão que nós tomamos um dia, um de uma forma, outro de outra, onde nós ouvimos uma palavra, ou nós lemos na palavra, e nós recebemos uma proposta. Você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? E nós dissemos sim. Nós dissemos, queremos. É simples, é tão simples, como de repente o Marcelo testemunhou aqui, né, da dificuldade que ele passou. Vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que você está passando uma dificuldade muito grande. Aí você vai, se candidata numa vaga de emprego, e você vai ganhar muito bem, vai resolver a sua vida, vai melhorar, você vai dar um conforto para a sua família, você vai ser abençoado. Aí chega lá no dia da pessoa te contratar, fala, olha, você foi aprovado, parabéns, você pode começar segunda-feira, na próxima segunda-feira, o salário é esse, os benefícios são esses. Você aceita? O que você vai dizer? Fala, eu preciso pensar, eu preciso chegar em casa, conversar. A gente faz isso? Não, a gente aceita na hora, porque é a melhor proposta. Agora você imagina alguém dizendo para você, olha, você quer receber na sua vida o Salvador, o Cristo Senhor, aquele que ressuscitou dentre os mortos e deu a vida eterna? Então nós dizemos sim. Então essa parte é fácil, não precisa de esforço. Basta uma decisão. Só que, como eu falei na semana passada, algumas pessoas preferem, não, eu não quero essa luz aqui, não. Eu tenho o quê? O meu celular. Então, tem pessoas que preferem iluminar o mundo com a luz do seu celular do que receber a luz verdadeira de Cristo na sua vida. Mas o Senhor nos libertou das trevas, o Senhor nos libertou do reino das trevas. Ele nos libertou do império das trevas, diz aqui, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então eu quero fazer mais uma ilustração aqui. No passado, a gente for estudar história, quem gosta de história, ou mesmo quem não gosta é obrigado a estudar, mas a gente vê assim, né? Quem não gosta de história aqui? Tem algumas pessoas que não gostam, né? Eu sempre gostei, não sei porquê. E Deus me deu um dom, eu acredito que é dom de Deus, irmãos. Que eu ouço uma história, eu vivo alguma coisa, aquilo fica registrado. De maneira que eu posso trazer à lembrança tantas coisas assim. E eu gostava de história. Não precisava estudar história, que os meus irmãos estudavam,
E eu só de ouvir eles estudarem, eu aprendi história. Então eu tenho facilidade com isso. Mas se você for olhar na história, sempre existiu um reino contra o outro, as guerras. E quando um reino vencia o outro, o que ele fazia com aquele povo que foi vencido? Ele escravizava. Ele não tinha mais direito, não tinha mais identidade, ele escravizava. Muitas vezes levava para um outro lugar, levava para uma outra terra, para ali serem escravos. E vida de escravo não é uma vida fácil. É carregando peso, é servindo, é vivendo uma vida de vergonha, sem identidade nenhuma, sem futuro. Mas quando Cristo nos liberta, Ele nos livra do reino das trevas. É uma bênção, irmãos. Nós vivíamos debaixo de um reino, e Jesus nos liberta, e nos leva para uma condição muito especial. E nós temos uma herança. A nossa herança, em primeiro lugar, é uma vida com Deus aqui na terra. Nós podemos caminhar com Cristo, não tem coisa melhor nesse mundo do que caminhar com Cristo. Nós podemos caminhar com Cristo, faz parte da nossa herança. Nós podemos receber a cura, a bênção, a libertação. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor responde a nossa oração, o Senhor abre portas. Só temos que entender uma coisa: todas as coisas acontecem no tempo dEle. Então, o que cabe a nós? Esperar no Senhor. De que jeito? Com alegria, irmãos. Com alegria, louvando a Deus. Sabendo que Ele pode e Ele sabe todas as coisas. A primeira parte da herança é aqui na terra, mas a segunda parte é lá no céu. Aleluia. Uma grande herança. Olha, se você não tem expectativa nenhuma hoje, não tem nem algum parente rico, né, que de repente você recebe a notícia: olha, o seu tio lá não sei da onde, ele morreu, ele não tem herdeiro, ele deixou uma fazenda de não sei quantos milhões para você, né? É bom, né? Mas nós não temos, né? Nós não temos um parente rico. Eu pelo menos nunca tive assim, que tem uma herança para deixar para mim, né? Pelo contrário, né? Todas as heranças que eu teria direito eu perdi. É? Mas isso não me entristece, irmãos, porque a minha herança está nos céus. Amém? Então, se nós não temos uma herança aqui na terra, nós temos uma herança no céu. Você já pensou? Para pensar. Você já pensou? Eu falei aqui de rei, né? Você já pensou, por exemplo, se você tem um parente que é rei da Noruega, rei da Escócia, sei lá o quê, e é parente seu, e aí ele deixa uma herança para você. Você ia ficar feliz? Claro, sua vida ia mudar, você ia ter tudo. Mas, irmãos, quem deixou uma herança para a gente foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores. Essa herança Ele deixou para você. Você quer? Você quer na sua vida? Eu quero, irmãos, não tem coisa melhor. Então nós temos essa herança, primeiro aqui de andar com Cristo, de saber que Ele cuida de nós, que nós podemos caminhar com confiança, com esperança, com convicção, de que Deus está na nossa vida e que Ele nos abençoa. Mas em segundo lugar, a grande herança do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto nós estamos aqui, os nossos pecados foram perdoados. Não tem coisa mais maravilhosa de andar nesse mundo sabendo que nenhum pecado pesa sobre a nossa vida. O nosso fardo, o fardo que Ele nos deu para carregar, ele é leve, ele é suave. Não carregamos com esforço. O Senhor colocou um novo cântico na nossa boca. Tudo isso Ele nos deu para agora. Mas no futuro, o que Ele tem preparado para nós? Nenhuma lágrima haverá, não haverá choro, não haverá tristeza, somente um louvor eterno na presença do Senhor. Por quê? Porque em Cristo foram reconciliadas todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém?
Bom, agora tem a triste notícia para vocês. Agora é a parte difícil. É aquela que precisa de esforço. Algo que depende da gente. A parte que nos cabe com esforço. Um pouquinho antes de Colossenses, você não precisa abrir sua Bíblia agora, lá em Filipenses, fala de pessoas, de algumas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa terrível, irmãos. É tão bom andar debaixo da cruz de Cristo, mas lá em Filipenses fala, 2 páginas que você volta, ou uma, não precisa voltar agora. É Filipenses 3, 18 e 19. Não precisa olhar agora não. Mas fala daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são essas pessoas? Eu vou resumir para vocês. Aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. A glória deles, a sua infâmia. O destino deles é a perdição. Então, irmãos, olha a diferença. Quem anda com Cristo, que tipo de vida leva, e quem não aceita a cruz de Cristo, que tipo de vida essa pessoa leva. E aí, por que eu digo que essa parte cabe a nós e é necessário um grande esforço? Porque a reconciliação da parte de Cristo, Ele já fez. A reconciliação com pessoas ao nosso redor, com pessoas que precisam de algo, de perdão, de restauração, depende de nós. Isso Ele não faz por nós. É o nosso esforço. É o nosso esforço que vai fazer com que haja essa reconciliação. Reconciliação com o nosso próximo. E isso, irmãos, em todo lugar. Nós não precisamos de muita coisa para arranjar um inimigo. Primeiro que a gente já tem um, de carteirinha, né? A gente já tem um, só que o Senhor venceu ele lá na cruz. Mas nós não precisamos de muito esforço para arrumar um inimigo. Eu vou contar uma pequena experiência que eu tive. Certa vez eu fui trabalhar em uma corretora de seguros, eu trabalhei fisicamente no escritório lá, e eu fui trabalhar numa corretora de seguros, lá no centro de São Paulo, e tinha lá o gerente, e eu estava logo abaixo do gerente. Mas naquela época, eu não conhecia nada de seguro, nada. Apareceu a oportunidade, eu fui trabalhar. Aí ele me explicou, falou, olha, que funciona assim, a gente vai atrás de cliente, às vezes o cliente liga, e tinha uma pessoa que trabalhava lá também, e aí, no primeiro dia comecei a trabalhar, atendi um telefone, era uma moça, olha, eu comprei um carro assim, eu vou pegar ele tal dia, eu queria fazer uma cotação de seguro. Falei, tá bom, eu não sabia direito como fazia, pedi ajuda, fiz lá o seguro. Daqui a pouco a moça liga, olha, tudo certo, vamos fazer o seguro, e você só me fala como é que faz, é aquilo que a gente sabe, né? Me manda nota, tal. Aí quando eu fechei o seguro, fui lá para isso, né? O gerente da corretora me chamou. Ele falou, olha, meus parabéns. O primeiro dia que você chega aqui, você já fecha um seguro. Irmãos, aquela pessoa que trabalhava virou inimiga. Só por causa disso, porque eu fiz uma coisa que deveria fazer, e a pessoa vem e me elogia na frente de todo mundo. Olha, eu nunca vi uma pessoa tão terrível, querendo me prejudicar, querendo me derrubar. Arrumei um inimigo por fazer o certo. Então a gente não precisa de esforço para arrumar inimigo, irmãos. Ele está em todo canto, em qualquer esquina, em qualquer lugar. Mas cabe a nós reatar a amizade. Às vezes é com o vizinho, às vezes é no trabalho, como eu falei, às vezes é na família, parentes que não se dão, parentes que não se falam a vida inteira. E chega nessa época festiva, um não vai na casa do outro, porque eles estão em inimizade. Mas, irmãos, nós como cristãos, é nossa obrigação reatar a amizade.
Porque tem pessoas que levam essa situação até o fim da sua vida. E muitas vezes, quando a pessoa está lá no hospital, que já não vai sair mais, aí chega lá o parente: olha, eu vim aqui te dizer, se eu te fiz alguma coisa, se eu te fiz, é sempre assim, né? Se eu te fiz alguma coisa, peço que você me perdoe. Irmãos, não é assim não. A vida que o Senhor nos deu para viver, ela tem que ser em alegria, tem que ser em comunhão, tem que ser em bênção. Mas essa parte requer um esforço. A reconciliação entre pessoas tem que ser uma iniciativa de cada um. É doloroso? É. A gente tem que deixar muita coisa para trás? Precisamos deixar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus já pagou o preço por isso. Então é só nós nos levantarmos e reatar as coisas, e conversar, e orar juntos. O Senhor nos dá a garantia da vida eterna. Ele ressuscitou e subiu ao céu. Então Ele está dizendo assim: olha, a minha obra, a obra de redenção, a obra de reconciliação, eu fiz. E Ele subiu ao céu. O que Ele deixou para nós? Ele disse assim: faça a sua parte. Se levante e faça a sua parte. Amém? Então, irmãos, para a gente entender bem isso, olha que coisa maravilhosa. Lembra da história dos reis lá? Quando eles venciam, o que ele fazia? Ele escravizava. Ele levava para um outro lugar, para uma outra cidade, porque ele era vencedor. E os derrotados pagavam o preço. Assim é o mundo do pecado. Todo mundo quer cobrar o preço, todo mundo quer vingança, todo mundo quer ser cheio de razão. Então, o mundo é assim. Ele escraviza, ele traz derrota, ele traz tristeza. Mas olha a obra que Jesus fez. Quando Jesus faz a obra de reconciliação, o que Jesus fez na cruz? Qual foi a grande obra que Jesus fez na cruz? Nós vamos ver representado daqui a pouquinho. Quando ele foi pregado na cruz e deu a sua vida na cruz, o sangue que ele derramou ali foi a derrota do inimigo. Foi a derrota daquele que reinava sobre as trevas. Então Jesus, ele venceu lá na cruz. E o que ele fez com isso? Qual a vitória que ele nos dá? Ele transformou a nossa situação, ele fez o contrário. Ele nos tirou da situação de escravos, que nós éramos escravos pelo pecado, porque desde o princípio, quando o homem pecou, ele entregou o reino para o inimigo. Então Jesus vem e derrota esse inimigo. O que ele faz? Ele nos liberta. Olha que obra maravilhosa. Os reis desse mundo vencem e escravizam. O rei dos reis, ele vence e liberta, aleluia. Ele vence e dá uma vida nova. Ele vence e dá uma missão para cada um de nós. Então, eu quero deixar algo que fique registrado no nosso coração. E eu vou terminar com isso. Cabe a nós, com muito esforço, ter a reconciliação com as pessoas na igreja, na família, com vizinhos. Cabe a nós. Ah, mas a pessoa não quer, não tem problema. Você sabe orar? Vai orando. Vai orando, orando, orando. Deus vai abençoar. Deus vai abrir as portas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos deixar o inimigo vencer de novo. Ele já venceu lá no passado. O homem caiu, entrou o pecado e precisou ouvir Jesus. Não deixe que o inimigo vença mais uma vez. Mas restaure todas as coisas. Essa parte é nossa. E que nós possamos fazer com decisão, com alegria,
dizendo: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser usado por Ti, que a Tua bênção venha sobre a minha vida. Amém? Então eu quero fazer um pedido aqui, irmãos. Pense em alguma coisa, em um fato que aconteceu, um fato que você viveu, uma dificuldade com alguma pessoa, e eu quero que a gente ore nesse momento sobre isso. Não precisa resolver agora a situação, não precisa pensar, não precisa mandar mensagem para a pessoa, não. Vamos orar para que o Senhor console o nosso coração e que Ele nos dê a oportunidade da reconciliação, porque Ele fez uma obra maravilhosa na cruz, irmãos. E nós não podemos viver aqui escravo de um sentimento, escravo de um passado, escravo de uma situação que nós vivemos. O Senhor nos chamou para liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Então pensa agora, coloca diante do Senhor e faz uma oração. Senhor, eu apresento essa situação agora, na Tua presença. Eu peço que o Senhor me dê vitória em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós nos colocamos agora em oração, na Tua presença. Na nossa vida nós passamos por muitas situações difíceis, muitas dificuldades, mas quando olhamos para a obra lá na cruz, nós vemos, ó Deus, ainda que nós não conhecêssemos, ainda que nós andássemos distante, o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós, o Senhor restaurou a nossa vida, e por tudo isso, meu Deus, nós te agradecemos. Agora nós queremos apresentar as nossas situações, as nossas dificuldades, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós dizemos alguma coisa que não deveríamos dizer, quantas vezes nós fazemos alguma coisa que não deveríamos fazer. Vem agora, Senhor, com restauração, com bênção, com reconciliação, ó Deus. Abre as portas para que muitas pessoas sejam tocadas, sejam abençoadas, sejam fortalecidas, e que o Senhor nos dê essa graça, meu Deus, da reconciliação. Primeiramente, o Senhor fez esta obra, que o Senhor conceda na nossa vida também, ó Deus, a reconciliação, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos. Pastor William.